MPT combate terceirização ilícita e reforça a importância dos concursos públicos. São mais de 35 mil vagas disponíveis em todo o país. Emprego comissionado, conheça as regras de um cargo de confiança e a atuação do MPT para evitar fraudes. E quando o agente público assume uma conduta ilegal e abusiva, é hora de tirar as dúvidas sobre improbidade administrativa. Lei 8.112. Na reportagem especial desta semana, você fica por dentro da norma que estabelece o regime disciplinar dos servidores públicos civis da União. O Trabalho Legal recebe o coordenador nacional da CONAP, na série de entrevistas com os titulares das coordenadorias nacionais do MPT. Estas e outras notícias você acompanha agora no Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. São mais de 200 concursos públicos com inscrições abertas no país. Quase 64 mil vagas disponíveis. Para os candidatos, é tempo de se dedicar aos estudos. Afinal, um emprego público legitima o compromisso do cidadão com a sociedade. Pensando nisso, o Ministério Público do Trabalho desenvolve diversas ações para eliminar a terceirização ilegal e incentivar a realização de concursos públicos. Brasília é considerada a terra dos concursos e das grandes oportunidades no funcionalismo público. Motivos que atraíram a atenção de Milena Lima. Há 2 anos, em Brasília, a paraibana de Campina Grande deixou para trás família, casa, amigos, tudo para virar funcionária pública. Todo mundo fala em concurso público, vem para Brasília porque tem muito mais oportunidade, né? Principalmente os concursos mais cobiçados do Brasil. Esta escola preparatória para concursos em Brasília chega a receber por ano mais de 60 mil alunos. O diretor conta que o cenário para quem tenta uma vaga está cada vez melhor, apesar de mais disputado. Todo ano você percebe que tem aumentado o número de vagas na lei orçamentária, o número de concursos também, consequentemente, a relação candidato-vagas. Além do salário e da estabilidade, outro fator tem atraído a atenção dos concurseiros: a garantia de que, ao passar no concurso, vai assumir a vaga. Uma vez o candidato aprovado dentro das vagas do concurso, ele deve ser nomeado. Ou seja, a administração, qualquer que seja o poder do Estado, judiciário, legislativo ou executivo, deve sim nomear todos aqueles que forem aprovados dentro do prazo de vigência da duração do concurso. O Ministério Público do Trabalho tem assegurado aos trabalhadores o livre acesso aos cargos e empregos públicos. Este procurador explica que, para isso, é preciso combater a terceirização ilícita. A terceirização é possível no setor público? Nas atividades, meios. A atuação do MPT no combate à terceirização ilegal ocorre principalmente por meio da fiscalização. Vários termos de ajustamento de conduta foram firmados para que as vagas ocupadas por trabalhadores terceirizados fossem assumidas por concursados. A terceirização, ela não deve servir de substituição à mão de obra, principalmente nas atividades fins, isso de uma empresa privada. Quando se trata de órgão público, você, principalmente o gestor, ele tem uma obrigação legal de contratar por concurso público. Recentemente, um acordo firmado entre o MPT e a empresa Furnas Centrais Elétricas permitiu que trabalhadores concursados fossem nomeados nas vagas ocupadas por terceirizados. 550 servidores públicos foram beneficiados com a decisão. Este advogado explica que o principal benefício de uma carreira pública vai além da estabilidade. O servidor público, o funcionário público, ele é ali a personificação, vamos dizer assim, do Estado, perante a sociedade. Ele, depois de passado, aprovado em concurso público, ele é nomeado, tem lá o seu prazo, o seu estágio probatório, e ele passa a incorporar fisicamente o Estado, representar o Estado ali perante a sua população. A única forma para trabalhar no setor público sem concurso é por meio de um cargo comissionado. A vaga deve ser ocupada por uma pessoa de confiança. Vale lembrar que a nomeação é livre e a exoneração também.
Depois de 10 anos na iniciativa privada e um diagnóstico de estresse, Fernando resolveu seguir carreira no setor público. Participou de um processo seletivo e foi aprovado para um cargo de confiança no Conselho Nacional do Ministério Público. Conhecendo a oportunidade do Conselho com volume de horas menor, houve realmente o interesse de estar deixando a estabilidade, essa possível estabilidade de 10 anos de uma outra empresa para adentrar o serviço público. Não existem requisitos profissionais estabelecidos para a contratação de um cargo em comissão. Normalmente a vaga é ocupada por uma pessoa de confiança. Também não há um número máximo de vagas para a contratação desse tipo de servidor. O contrato de trabalho é por tempo indeterminado e a exoneração pode acontecer sem aviso prévio. A contratação é livre, a não ser que haja alguma norma interna ou externa estabelecendo regras, mas é de livre escolha. Temos exemplos, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, o Ministério Público Estadual, ele recebe currículos e faz faz uma seleção para escolher a pessoa que possa exercer esse cargo comissionado. É bem transparente. Então isso aí vai de acordo com o gestor. Mas é bom estar atento. Os cargos de confiança não podem substituir os funcionários concursados. Era o que estava acontecendo na Câmara Municipal de Ponta Grossa, no Paraná. No quadro de funcionários, 33 concursados e 75 cargos em comissão. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Paraná entraram com ação na Justiça, alegando que era preciso respeitar os princípios constitucionais de proporcionalidade e de moralidade administrativa. Em decisão liminar, o juiz determinou que a Câmara Municipal tem 90 dias para readequar o quadro de funcionários. Esse advogado esclarece que quem recebe comissão também tem os direitos trabalhistas garantidos. Para evitar o vínculo de emprego, acabam falando para o trabalhador montar uma empresa individual, seu PJ, né, fazer a chamada pejotização, né, e aí pagar por nota fiscal. Né? Mas na realidade isso é uma fraude porque ele mantém toda a relação de emprego, ou seja, ele mantém subordinação, horário de trabalho e a não eventualidade no trabalho. Então isso caracteriza uma fraude ao contrato de trabalho. Ele comprovando que mantém todos os requisitos do vínculo de emprego, ele poderá manter na justiça esse vínculo e o pagamento geral dos seus salários. No próximo bloco você vai saber o que é improbidade administrativa e conhecer os detalhes da lei que regulamenta o serviço público no Brasil. É bem rápido, a gente volta já. Enriquecimento ilícito, superfaturamento e tráfico de influência. Com certeza você já ouviu falar nestes crimes. Dentro da administração pública, os diferentes tipos de corrupção recebem o nome de improbidade administrativa. Combater esta prática é um dos compromissos do MPT. Todo mundo já ouviu falar, mas poucos sabem mesmo o que o termo significa. Improbidade administrativa, sei. É quando um funcionário público ele comete algum crime. Está relacionado a políticos que não exercem bem o cargo, né? Improbidade? Não. Mas me pegou. Este procurador do trabalho explica que o conceito de improbidade administrativa está ligado à honestidade. A pessoa que age com correção, ela age com probidade. A improbidade é exatamente o oposto, a incorreção. Só que no campo da administração pública ela é uma coisa extremamente perniciosa, uma coisa extremamente danosa. Você não compromete apenas a você compromete fundamentalmente o cidadão e todas as pessoas que estão necessitando daquele serviço público. A ação de improbidade administrativa está associada, na maioria das vezes, à corrupção. Por isso, a maior parte das pessoas acha que o ato só pode ser cometido por políticos. Mas qualquer agente público ou pessoa que induza a prática do ato ou se beneficie dele pode ser acusado de cometer esse crime.
Os atos de improbidade administrativa podem ser cometidos contra órgãos da administração direta e indireta, qualquer esfera do governo ou poder, empresas incorporadas ao patrimônio público e entidades em que o erário participe com mais de 50% do patrimônio ou receita anual, ou ainda que receba incentivos. Este especialista explica que os atos de improbidade acarretam em vários tipos de punição, previstos na Lei 8.429. A lei estabelece várias gradações de acordo com a gravidade da conduta cometida. Não apenas aquelas previstas no texto constitucional, como a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário, a indisponibilidade dos bens do agente que cometeu o ato de improbidade, multa civil, proibição de contratar com o poder público, de receber subsídios. O procurador do Trabalho, Fábio Farias, conta que o Ministério Público do Trabalho tem ajudado a combater os atos de improbidade administrativa, na maioria das vezes firmando termos de ajustamento de conduta que impedem a ação ilegal de administradores públicos. No caso da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, o que a gente percebe é fundamentalmente o uso da mão de obra em benefício do administrador. Quando ele não coloca para fazer concurso público, quando a legislação determina que se faça concurso público, ou quando muitas vezes ele pega contratos de terceirização para adquirir benefícios próprios, como, por exemplo, votos de pessoas que entram por contrato de terceirização, e algumas das vezes até maneira de burlar e de ganhar dinheiro de uma maneira escancarada. No fim do ano passado, o MPT no Rio Grande do Norte ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra a prefeita da cidade de Sítio Novo. Ela era acusada de descumprir ordens judiciais. Em 1996, o MPT no estado constatou irregularidades na contratação de servidores do município. Mesmo ciente das determinações do TAC, a prefeita continuou contratando servidores sem concurso público. O nosso foco fundamental é a tentativa da resolução via termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento legal no qual o administrador se compromete a se adequar à legalidade. Agora também nós temos as ações judiciais, as ações civis públicas, que são medidas que nós entramos perante a Justiça do Trabalho, que objetivo é exatamente impedir a continuidade dessas ações de improbidade, desses atos de improbidade. A Lei 8.112 institui o regime jurídico de todos os servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Criada em 1990, a norma unifica em um só documento todas as diretrizes do serviço público. A lei, apesar de não parecer, mas ela é algo vivo, ela está sempre em transformação. Então, a 8.112 ela vai estar sempre buscando dizer para o servidor e para a sociedade também qual o papel do servidor, o que o servidor deve fazer, como ele deve agir, qual a conduta que ele deve ter, mas o que eu vejo na Lei 8.112 é essa segurança que ela passa para o servidor. O servidor sabe que ele é regido por um estatuto, por uma norma, por uma lei, e com isso ele pode ter a tranquilidade de exercer bem a sua função. A declaração é de Johan Pereira. Ele é servidor do Instituto Chico Mendes há quase 3 anos e trabalha no órgão como analista ambiental. Mas, para alcançar o sucesso no serviço público, Johan diz que não foi uma tarefa fácil e revela o segredo. Primeiramente, é você ter um objetivo. Acho que você tem que ter uma meta e, dentro dessa meta, você buscar esse objetivo e ter uma rotina de estudos. Acho que, basicamente, quando você pensa em atuar, em ser servidor de um órgão específico, é se dedicar, pegar o edital anterior, se tiver, pegar os conteúdos e começar a estudar com rotina. A lei que regulamenta a carreira de Johan é a 8.112 de 1990. A norma institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, acessível a todos os brasileiros natos, naturalizados e portugueses equiparados, conforme prevê a Constituição, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. Mas tudo isso depende de aprovação prévia em concurso, a não ser em casos de livre nomeação e exoneração. Um cargo comissionado é um cargo de livre nomeação e exoneração, que é aberto tanto para aquele que é servidor detentor de cargo efetivo, ou para aquele também que não tem vínculo nenhum com a União. Ou seja, poderá ocupar um cargo de chefia, direção ou supervisão. E também trouxe uma outra situação que era função de confiança.
essa função de confiança também é para ser exercida, né, para cargos de chefia, direção ou assessoramento, mas em um nível de complexidade das responsabilidades e atribuições inferior ao cargo comissionado. E essa função de confiança só pode ser exercida, na verdade, por aquele que é detentor de cargo efetivo. Não cabe designar alguém que não tenha vínculo com a administração pública federal. A Lei 8.112 determina que a estabilidade para o servidor não é adquirida de imediato. Ela só acontece depois de 3 anos de estágio probatório, que quer dizer o tempo de adaptação onde é verificado o desempenho do servidor. Nesse período, ele pode ser exonerado por mau desempenho ou capacidade produtiva abaixo do esperado. Os candidatos devem ficar atentos na hora de escolher um concurso público, já que existem 2 regimes de contratação: o seletista e o estatutário. O primeiro não tem nada a ver com a 8.112 e segue o que diz as consolidações das leis do trabalho. Quando o regime é seletista, o Ministério Público do Trabalho atua em todas as matérias. Já no estatutário, é competência do MPT agir em questões relativas ao meio ambiente de trabalho, como saúde do trabalhador e fornecimento de equipamento de proteção individual. Como nenhum brasileiro pode ficar à margem da proteção legal e, por consequência, nenhum trabalhador, e verificando então o Supremo Tribunal Federal que só a legislação trabalhista regula com especificidade, ou só ela regula a questão da saúde e segurança dos trabalhadores, então o Supremo editou a súmula 736, que diz que é da competência da Justiça do Trabalho e, por consequência, atribuição do Ministério Público do Trabalho velar pela aplicação da legislação de medicina e segurança do trabalho também aos estatutários, independentemente do regime, porque isso não é uma questão de regime, é uma questão de competência pela matéria. Foi o que aconteceu em 2010 na cidade de Caldas Novas, interior de Goiás. Servidores públicos que trabalhavam na limpeza urbana do município eram transportados de maneira irregular. A Prefeitura firmou um termo de ajustamento de conduta com o MPT do Estado e se comprometeu a fornecer equipamentos de proteção individual aos trabalhadores. Uma ordem de serviço também foi enviada para todas as secretarias municipais, impedindo o transporte regular de funcionários do município. A situação era tão perigosa porque se transportava as pessoas na caçamba do caminhão. Então, uma fatalidade, a pessoa poderia vir a óbito. Então, esse rearranjo, né, e a aplicação das normas regulamentadoras, da aplicação da legislação de segurança, é o que a gente quer firmar, que é o mínimo de proteção, mas esse mínimo garante a vida de muitos dos trabalhadores. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista especial com o Dr. Alpiniano do Prado Lopes, coordenador nacional da CONAP, a Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública. O intervalo é rápido, não saia daí. Esta semana, o Trabalho Legal dá continuidade à série de entrevistas especiais com os titulares das Coordenadorias Nacionais do Ministério Público do Trabalho. Hoje eu recebo o Procurador do Trabalho, o Dr. Alpiniano do Prado Lopes. Ele é coordenador da CONAP, a Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Doutor, a CONAP, ela, na verdade, reúne todas as competências aí das coordenadorias, mas focado na administração pública, né? Exatamente. Tudo que as outras coordenadorias fazem também vem na CONAP, mas focado exatamente na administração pública. À exceção da parte portuária, que mesmo que seja administração pública, fica com a CONATPA. Entendi. Doutora, então a questão, voltando, né, os olhos para o trabalhador na administração pública, a gente percebe que são flagradas muitas irregularidades na questão do trabalho terceirizado. A CONAP tem projetos focados na questão do trabalho terceirizado?
Exatamente. Temos dois projetos. Um que visa exatamente garantir o terceirizado, que a gente chama atividade fim, aliás, atividade meio. Então, nesse projeto, o que é que a gente busca verificar? Se a administração pública vem acompanhando bem a prestação do serviço, para que a gente possa prevenir a responsabilidade da administração pública. Se ela não acompanha, então a gente busca fazer com que o trabalhador não assuma o risco da atividade. Muitas vezes a administração pública contrata uma empresa sem idoneidade financeira e no final do contrato é preciso a gente verificar se a administração acompanhou ou não esse contrato. Se não acompanhou, ela tem que responder subsidiariamente pela responsabilidade desse contrato de serviço. Isso é o projeto... Atividade meio. Atividade meio. Isso. Só que a questão também é mais abrangente. Mais abrangente. Existe o trabalho terceirizado ilegal. Ilegal. E aí existe um outro projeto que a gente chama de atividade fim, que aí a gente visa combater a terceirização ilícita. Então, nesse caso, a gente verifica se a terceirização feita pela administração pública, ela é legal, está autorizada por lei, se está dentro daquelas possibilidades. Não estando, a gente vai combater essa terceirização. Então, esse é um outro projeto. E como que é caracterizada a terceirização ilícita? Olha, alguns serviços podem ser sim terceirizados, mas outros que é a atividade fim da empresa, então a empresa não pode realmente terceirizar aquilo que é a finalidade dela. Então, nessa parte, muitas vezes a empresa, para baratear a mão de obra, ela acaba contratando uma empresa interposta e isso realmente é ilícito. Então, essa parte a gente tem que combater. O que são? Não se permite. O que são atividades fins? Em cada atividade você vai definir. Por exemplo, vamos imaginar a situação bancária. A compensação, às vezes o banco pode começar a querer contratar caixas através de uma outra empresa. Não pode, porque caixa é a atividade dele, então ela tem que fazer. Uma empresa de transporte vai contratar exatamente o transporte em si, vai terceirizar a função de motorista. Então, evidentemente, isso é o fim da empresa. Ela não pode contratar motoristas que não seja de forma direta. Então a gente pode dizer que o trabalho terceirizado legal é aquele trabalho que preenche vagas fora da atividade fim, no caso, numa eventual segurança, limpeza, isso seria correto? Isso seria correto, você pode terceirizar, salvo evidentemente que a empresa de segurança ela não vai terceirizar para uma outra, ou quarteirizar esse serviço. Mas uma empresa que seja da atividade bancária, por exemplo, ela pode terceirizar a segurança, pode terceirizar a limpeza, a conservação, então isso é permitido. A gente vê também, mudando um pouco de assunto, mas ainda tem dentro da competência da CONAP, a questão da saúde brasileira. A CONAP ela tem um projeto, né, o Saúde na Saúde, que é justamente que preconiza esse fator, essa problemática que hoje está instalada em toda a nação. Como que o Ministério Público do Trabalho, então, atua dentro com esse projeto Saúde na Saúde? Correto. Veja só, essa parte a gente trata exatamente o meio ambiente de trabalho. O meio ambiente de trabalho na administração pública também aí é da responsabilidade da CONAP. E como a gente não pode cuidar num projeto do meio ambiente de trabalho no Brasil inteiro, a gente teve que priorizar. Qual foi a prioridade? Exatamente nos hospitais. Nos hospitais públicos ou qualquer outro ambiente que trata da saúde pública, então a gente verificou que existe uma NR, a notificação, a norma regulamentadora número 32, que não está sendo cumprida. Então é preciso dimensionar equipes, é preciso verificar se os trabalhadores estão naquelas condições, porque ali você vai encontrar técnicos de laboratório, você vai encontrar enfermeiros e outros profissionais da saúde que correm risco, que não recebem EPI, que não têm as condições de prevenção. Então a gente está discutindo tudo isso e nesse projeto a gente vai tratar exatamente da saúde do trabalhador que trabalha na saúde. E quais são as principais ações programadas aí para 2012? Exatamente desses três projetos. A gente está exatamente implementando esses três projetos a nível de Brasil. Então, cada regional tem um coordenador e um vice-coordenador regional. Então, estão sendo instaurados procedimentos administrativos, que a gente chama de PROM, que aí, esses promocionais, e deles vão nascer tantos outros, porque, por exemplo, nesse Saúde na Saúde, a gente vai verificar no hospital, a gente abre primeiro um como todo no estado, e aí a gente vai indicando, verifique esse. Então, o procurador vai naquele hospital, verifica a situação, se há uma irregularidade, desse promocional já nasce um inquérito, um procedimento preparatório, que aí vai buscar que a empresa faça essa adequação aos hospitais. Se ela não se adequar, vão ser ajuizadas tanto ações civis públicas
quantas necessárias a nível de Brasil. CONAP, então, seria a ponte do MPT com o servidor público. Qual que é o principal canal de comunicação? Como que o servidor público pode entrar em contato, fazer alguma denúncia e encontrar, né, com você? Em cada procuradoria regional, ele vai entrar em contato com a sua regional, onde tem uma procuradoria e alguns municípios têm PTMs, então que vão encaminhar para localmente essas matérias. Certo, doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Conversei com o doutor Alpiniano do Prado Lopes, ele é coordenador da CONAP, a Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública. O trabalho legal de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa também pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. Até a próxima semana.